Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Daniel Silva, professor de Geografia. Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar um tema de grande relevância nas provas do Enem. Se a gente analisar os últimos episódios do Enem, a gente percebe um grande percentual da prova linkada à geografia agrária. Pois bem, hoje nós iremos trabalhar um pouco acerca dessa temática, Revolução Verde, tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender a definição da Revolução Verde. A palavra revolução, a gente já dá uma ideia logo de transformação, de mudança. E essa mudança ela vai ocorrer especificamente no setor agrário. Então, a Revolução Verde nada mais é que um conjunto de medidas adotadas através do aprimoramento da tecnologia, objetivando o aumento significativo da produtividade. Tá? Observe bem essa foto. Ela expressa a ideia da mecanização do campo, que nada mais é que um sistema intensivo da produção. Pois bem, vamos fazer um recorte histórico. Observe bem, no período da Guerra Fria, nós tínhamos uma geopolítica pautada numa divisão bipolar. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Então existia um conflito de ideias entre esses dois polos, tá? E logo após a Segunda Guerra Mundial, qual era o cenário socioeconômico do mundo? Nós tínhamos uma tendência forte do fortalecimento do sistema capitalista, mas em contrapartida a gente percebe, sobretudo na África subsaariana, na Ásia, um crescimento sistemático da fome. Pois bem, então a Revolução Verde ela foi idealizada, tá? Promovida, indicada para os países subdesenvolvidos. Ou seja, promover uma transformação no sistema agrário de produção através da mecanização para tentar minimizar o impacto da fome. Pois bem, mas só quando os Estados Unidos entra nessa sistemática, a gente pode pensar sobre duas óticas. Primeiro, os Estados Unidos está se preocupando com a realidade social dos países subdesenvolvidos. Ou será que os Estados Unidos está pensando em interesses econômicos posterior? Vamos ver ao longo da aula, sobretudo, as consequências desse processo da Revolução Verde introduzida no espaço rural. Pois bem, olha só. A Revolução Verde, a primeira coisa que tem que pensar que é um processo de modernização agrícola. Esse processo de modernização agrícola está proposta, sobretudo, para os países subdesenvolvidos. Que, a priori, a intencionalidade desse processo era a redução de fome. Que a gente percebeu ao longo da história que isso não ocorreu. Até porque esse processo de modernização agrícola visa aumento da produtividade. Produtividade é essa que tinha duas características específicas. Uma, pautada na monocultura, ou seja, cultivo de um único produto, e voltado para a exportação. Então a gente não vai perceber, sobretudo, o acesso a esse produto, que chega a um quantitativo mais elevado, mas não chega na mesa de quem mais precisa. Tá? E por outro lado, vamos entender quais são as características que são inerentes à modernização agrícola. Pois bem, primeiro, uso de fertilizantes. Segundo, prática intensiva da mecanização. Terceiro, uso de agrotóxicos. Pois bem, se a gente vai mecanizar um processo agrícola, onde os Estados Unidos está por trás desse contexto. Por trás como? Vamos pensar? A indústria química norte-americana ela só vai crescer a partir desse processo da Segunda Guerra Mundial. Porque os países subdesenvolvidos passam a ser consumidores desses insumos. Tá? E nos países subdesenvolvidos, a gente vai perceber uma transformação, sim, no processo produtivo, mas não vai atender diretamente os anseios
e, sobretudo, de promover uma redução sistemática da fome. Então, na verdade, a Revolução Verde mudou apenas o panorama, trazendo ou promovendo diversos impactos. Se a gente avaliar o nosso contexto espacial, território brasileiro, essa Revolução Verde ela só vai acontecer, né, de forma mais específica a partir da década de 70. E ela, sobretudo, ela também vai promover uma série de impactos dentro do espaço brasileiro. Pois bem, com a mecanização do campo, a gente vai perceber uma redução sistemática na oferta de emprego, promovendo o chamado desemprego estrutural. A partir do momento que esses empregos somem da área rural, porque a máquina passa a substituir o homem, a gente vai entender a necessidade do processo migratório. Ou seja, as pessoas que estavam no campo sem oportunidade vão tentar a sua vida no espaço urbano, ou seja, na cidade. Esse movimento de saída do campo para a cidade representa o chamado êxodo rural. Primeiro impacto. Segundo, com o uso intensivo dos agrotóxicos, a gente vai perceber uma série de impactos diretos à questão ambiental. Sobretudo ao comprometimento de lençol freático, como também em função do uso maciço do solo a partir de um processo monocultor, a tendência do esgotamento do solo. Em alguns pontos do território brasileiro, a gente já percebe a chamada desertificação, quando o solo ele perde sua capacidade de produzir. Tá? Então a Revolução Verde ela só propôs uma mudança significativa no modelo adotado de produção, mas ela não teve como prerrogativa promover essa redução. Pelo contrário, só fortaleceu ainda mais o interesse norte-americano, porque os países mais pobres, ou dito terceiro mundo, ficariam dependentes dessa modernização. Tá? Então vejam bem, Revolução Verde é um tema muito forte na prova e eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e vamos agora partir para uma nova etapa, resolução de exercícios. Um abraço e até a próxima.